Namastê, vamos chegando. Namastê. Então, hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que a gente tem. Boa noite, namastê, Gustavo. Como é que tá o som? A gente vai falar sobre a dificuldade que a gente tem em dizer não, tá? E eu vou chamar uma amiga minha, que é psicóloga. Ela é neuropsicóloga e é hipnóloga, a Gláucia Mosconi. E a gente vai bater um papo gostoso sobre isso. Ah, então perfeito. Eu vou chamar a Glau. Olá, querida. Namastê. Namastê. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Olha, já falaram que o som tá bom. Bom, ótimo, Ótimo, ótimo. né? E o Gustavo, aluno meu, tá aí. Ai, Gustavo que é meu aluno, Ju. legal. Que É, bacana. Seja é. bem-vindo, A gente- Gustavo. Oi? Seja bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo, e todos os outros, né, que vão participar Todos da os live, né? outros, né, que vão chegar. Isso. Vamos esperar o A gente Instagram podia. notificar as pessoas, né? Sim, sim, sim. Você está falando que sim. Você, a gente podia até falar um pouquinho como que a gente se conheceu, né? Que nós não somos só colegas de trabalho, somos amigas de muito tempo, né? Verdade, muito tempo já, né? E é legal a gente falar Já, já. sobre isso, né? Sobre É, uma que eu tô aqui em Ubatuba, você tá aí em São Paulo, né? O legal sim, dessa interação na internet é justamente isso, a gente conectar as sim, pessoas, né? sim, isso. E Que a Josi mora no paraíso, né, Josi? nossa, A Josi mora em um lugar maravilhoso. para você vir para cá, né? Para você conhecer, É, eu preciso ir, preciso ir. Preciso ir. né? Ela mora num lugar maravilhoso em Ubatuba, né? Nós estamos aqui no frio, agasalhar, Pois é, mas aqui São também tá Paulo, na bem, capital. aqui também É, tá bem friozinho hoje. Tá chovendo. é, é. Então a Então, e gente a se gente se conheceu conhece lá acho, no desde Uruguai, né? 2015. Oi? A gente se conheceu lá no Laércio. Você lembra? É. No professor Lércio Fonseca, nós fizemos o curso de Tai Chi, né? Sim. De Tai 6 Chi. meses. A gente participava também dos retiros, né, que ele fazia É, e que sim. eram muito maravilhosos, né? Uma energia maravilhosa. E foi um momento de Eu vou, despertar ainda vou. mesmo, né? Foi em 2012, Sim, né? Faz muito tempo já, sim. olha, bastante tempo. Vai passar rápido, né? E Passa aí, muito. todas as transformações que aconteceram a partir daí, né, Ju? Foi a partir é bem emblemática, né? Esse ano de É, 2012. Para mim foi assim muito. Acho é, que para todos nós, né? é. Para mim deu uma virada também, quando eu comecei a trabalhar com a parte energética também, né? Não só psicologia. Psicologia eu já trabalho há muitos anos, né? Aham. Mas entrei em toda essa parte energética, bioenergética. Então foi muito interessante. A partir daí, muita coisa começou a mudar. Eu encontrei Laércio, Sim. né? O E Laércio, o professor ele é um Laércio, mestre maravilhoso, né? Ele ajudou muito, me ajudou nesse processo de autoconhecimento, de despertar de consciência. Aí eu entrei nessa parte mais holística, né? Comecei a enxergar a sim, ufologia também de uma forma mais esotérica, né? Que até então eu também. não Isso, enxergava dessa forma. é, E foi maravilhoso. é. E Estamos aí aqui, tudo começou a acontecer, né? E nós fizemos uma amizade até hoje, né? Todos esses anos, né, Ju? verdade. A gente Sou muito dividindo agradecida, porque as nossas, foi uma. as nossas Pode experiências, falar. né? Né, Glau? Isso.
E assim, teve um conjunto de pessoas que a gente encontrou lá, né? Que a gente fala de terapeutas, de pessoas que depois se tornaram terapeutas. Foi muito interessante a mudança de frequência de todo o grupo, né? Todo grupo, Foi muito né? legal, né? E aí hoje nós estamos aqui, né, Josi? Sim, Transmitindo o que nós aprendemos todos esses anos, né? Transmitindo o que a gente compartilhando, faz né? a gente faz com amor, né? Muito amor. Gratidão por E fazer esse trabalho. dedicação. Sim. Isso. Né? Vamos ver o que que a gente consegue Como eu passar hoje. conheci, a Glau, ela é neuropsicóloga, né? Se apresenta, Glau. Isso. Então, Neuropsicóloga. eu sou psicóloga clínica, hipnóloga há mais de 30 anos, né? Muitos anos já. Sou professora da Abrat desde 2017, dentro das terapias integrativas, tenho vários cursos que eu dou lá de várias técnicas, né? Da parte Sim. integrativa no geral, né? E, e trabalho a parte de hipnose mais de 2015 para cá, né? Na verdade é isso. E aí sempre estudando, sempre pesquisando todas essas áreas, né? E um consultório online agora, presencial, depois, né, antes e agora online. E continuamos aí na jornada, né? Todos esses anos Muito vamos firmes, né? bacana. Continuando, né? Sim, é muito bacana. E é isso aí. Eu acabei entrando por esse caminho, né? Por causa desse Sim, despertar. E também sim, porque eu queria me conhecer, né? Conhecer quais eram as minhas questões, né? De onde eu vim, para onde eu vou, enfim. sim, E o que eu sim, estou fazendo aqui, eu acho que essa era a maior questão para mim, sabe? O autoconhecimento. Então, eu fui buscando coisas para minha vida, né? sim, sim, Informações, transformei isso, acabei transformando isso em informação preciosa, né? Que hoje eu transmito para as sim, pessoas também para ajudar no processo delas, né? Que sempre é sim, processo energético, emocional, né? É incrível. sim. E sempre vai para aquela parte, para aquela premissa, né? Então, tá Eles se tudo conversam, né? se Isso. conversa. Então, É. por E isso que eu aí, fui acho que a lá. ideia eu falei, acho que a ideia dessa live, acho que também é multidisciplinar, né, Josi? Quando a Josi me convidou, eu fiquei muito agradecida e ela faz toda a parte de meditação, né? Parte de yoga, né? Ela ensina yoga, professora de yoga. Então, a gente une, através da multidisciplinariedade, a gente abarca mais formas de ajudar, eu vejo assim, né? Então, É isso cada mesmo. um dentro da sua especialidade, quando a gente soma, a gente amplia o mapa de técnicas e de experiências que nós temos e a gente pode ajudar muito mais, né? Sim, é porque às Tô vezes a vendo gente aí minha pensa. filha entrou. Oi? Oi? Não, vi que a minha filha entrou. Ela falou, fala Ai, oi. que legal. Eu também vi algumas pessoas entrando. Muito bem-vindos a todos que estão entrando. Por favor, compartilhem essa Isso, live. Deixe os coraçõezinhos, né, para a gente poder atingir o maior número isso. de pessoas, tá bom? Então, hoje a gente vai Porque se falar eles com você. colocar, Oi? desculpa, Josi, eu falei, porque se eles colocarem os coraçõezinhos, a gente pode fazer mais lives depois com outros assuntos, né? Sim, é verdade. Tem que esperar o pessoal chegando, né? Aí, ó. É a sua filha, Amanda. Amanda é. Ah, O bem-vinda, pessoal está Amanda. entrando. Isso, todos muito bem-vindos, né? Gratidão por estarem aqui com a Vamos gente aqui coraçõezinhos nessa aí. terça-feira, 21h30, onde nós vamos falar sobre o medo de dizer não, né, Josi? Sim, o medo de dizer não. E isso é Né? um assunto muito, assim, desafiador, realmente, você aprender a dizer não, né? Porque a gente está acostumado a sempre falar sim para os outros, né? E a gente acaba falando um grande não para a gente, né? Quando a gente fala esse sim para a pessoa falso, né? Não querendo dizer, eu É. acho que é uma agressão profunda, né, Glau? Com certeza, né? Existem as normas sociais e muitas pessoas às vezes falam esse sim por educação, né? Às vezes para não desagradar o outro, né? E às vezes entra em grandes encrencas, né? Entre aspas, em situações às vezes difíceis por causa disso, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar em detalhes, né? Vamos ver como vai dar tempo aqui. E a Sim. gente vai abrir o quanto esse assunto é importante. Nós fizemos também uma enquete, a Josi fez uma, né, Josi? Depois eu fiz outra hoje.
E Na como que foi a verdade, sua... isso só está acontecendo hoje por conta da enquete que eu fiz. Eu fiz uma enquete na semana Sim, passada, perguntando para as sim, pessoas o que era mais difícil para elas expressarem, né? O eu te amo, desculpe, me perdoe, ou sim, o não. O que era mais difícil para ela sim, dizer, né? E o sim. não ganhou assim esmagadoramente, né? Pois é, Então, eu pois é. falei, nossa, a gente precisa fazer uma live, mas trazendo uma pessoa que tenha conhecimento de causa, né, que possa fazer um trabalho também, dar um feedback para a pessoa, entendeu? Uma resposta para ela, Sim, o que ela pode fazer efetivamente para mudar, para transformar esse quadro, para ela realmente aprender a falar não, né? Aí eu sim, falei, sim. E aí vou trouxe trazer a você. Glaucia. Eu sou muito agradecida, né? A gente teve uma experiência de consultório, né? Não só de consultório, mas na vida também, onde esse assunto é muito recorrente, né? E como eu estava Sim, conversando com a Josi, quando nós estávamos combinando de fazer a live, é um tipo de assunto que está ligado a vários outros, a várias outras situações, né? Ele fica no centro de várias outras coisas que acontecem ao redor e às vezes a pessoa nem percebe as consequências, né? sim. E os desdobramentos desse sim ou desse não que ela fala, né? Quando, como a Josi falou, quando ela diz o sim para o outro, simultaneamente está falando o não para ela em muitas situações desagradáveis até, né? Sim. E na enquete, né, a que eu fiz hoje, começou o dia assim, né? 70% das pessoas dizendo que elas tinham essa dificuldade de dizer não. Depois, durante o dia, isso foi empatando, e aí no final, né, abriu bastante. Como isso serviu, abriu, né? Aí variou um pouquinho as respostas, mas isso é legal para a gente ver como as pessoas realmente têm essa dificuldade, né? Sim. E aí, eu já vou entrar, né, no assunto, né, como a gente tinha falado, na verdade, no fundo, é um grande auto-boicote, né? O que Auto-boicote. que é um auto-boicote? É uma autossabotagem, né? Onde a pessoa, às vezes, até de forma inconsciente, sem perceber que ela está fazendo, né? Ela começa a admitir coisas que ela não quer na vida dela, né? Com esse sim, com esse não. Isso é o mais importante. E parece, às vezes, uma incoerência, né? A gente fala Sim, incoerência diferente, né? cognitiva, e também é uma incoerência entre o pensar, o sentir, o falar, o se comportar, né? Mas E me nós diz uma coisa, sabemos. Glaucio. Diz uma coisa, a gente, desde jovens, muito jovens, desde pequeno, a gente já é programado, né, a dizer sim. Porque a pessoa que É, diz sim, ela é sempre bonitinha, ela é amada, né? é a Então, a boazinha, própria né? sociedade é a boazinha. Boazinha. E socialmente falando, né? A gente fala boazinha, Sim. né? E às vezes as pessoas acham que tem obrigação, como o Gustavo está colocando aqui. Ele fala assim que na infância, né, quando o ser recebe os nãos, né, reflete na vida adulta depois, porque essa programação que a Josi fala, a gente é parte mesmo que a gente aprende de educação na escola, né, com os pais ou na escola, ou na vida, né, as convenções, né, sociais que às vezes a gente se obriga a responder, né, que são convenções externas a nós, eu acho importante falar isso, né, que é o Sim. externo. Então eu acabo dizendo o não para mim, para dizer sim lá fora, para o externo, não importa quem esteja no externo, Você né? acaba E, magoando, né? Indo contra você, o que você acredita, para agradar as pessoas. é, e aí, por que será que isso acontece, né? Que foram as perguntas que a gente colocou aqui, uma delas. Por que será que isso acontece? Então, geralmente a gente observa na vida, em consultório, né, na nossa vida de relação, que as pessoas fazem isso muitas vezes para agradar os outros, né? Para se sentirem aceitos, para se sentirem Amado. amados, né? E quando isso acontece, geralmente mostra um fundo, né, uma causa de fundo realmente com relação à autoestima, autovalor, né? O quanto ela acha que ela Baixa merece. autoestima, né? Baixa autoestima, geralmente, ou baixo valor. Tem a ver com valor também. Às vezes a pessoa tem uma autoestima legal, até harmônica, mas ela não dá o valor devido, né, às questões dela, ao que ela pensa, ao que ela sente. E isso até, de novo,
muitas vezes por causa dessa programação, né? Isso gera ansiedade, gera estresse, né? Pode gerar até uma doença psicossomática. A gente sabe que a, por exemplo, pedra na vesícula, né, que a gente estava falando, a Foi exatamente pedra na isso vesícula, que ontem, né? é o não, é a raiva, né, claro, que está lá parada, e a pessoa, ao invés de expressar, dizer esse não, né, e dar um direcionamento a essa raiva, ela fica prendendo, né, fica reprimindo aquilo. E pode se transformar, sim, né, que é um dos padrões psicossomáticos das pedras na vesícula, né? Olha. Então, olha onde pode chegar, né? A gente E pode você falou que depois que cristalizar, tira a pedra da vesícula, você começa a falar não para todo mundo, geralmente é assim. né? A gente observa as pessoas que fazem a cirurgia, né? Depois que tiram a vesícula, passam a dizer não. É engraçado isso. Como o órgão, como a vibração, a frequência do órgão, né? Falando das integrativas, como a frequência do órgão se manifesta na nossa vida dessa maneira. É muito Tudo é interessante, né? energia, tudo é energia. É incrível, né? Sim, Como nós somos reflete. energia, né? Nós somos Somos. energia materializada, né? Por E conta disso, né? essa energia de deixar, dar sempre prioridade para o outro, é uma energia muito baixa, é uma vibração muito baixa, né? Então, Sim, a com gente, a certeza. gente tem que ficar atento com isso também, porque você fica com culpa. Imagina, a pessoa vem emprestar dinheiro de você, você não fala, você fala não. Fala sim, dá o dinheiro. Mas você está querendo falar não, porque você não tem dinheiro. E aí, como é que faz? Né? É É, culpa. Você faz por culpa, porque é bonito socialmente. Então, é uma é. vibração muito baixa, né? E muitas vezes, até essa pessoa que te pediu dinheiro emprestado, às vezes você sabe que ela não vai te pagar, né? Muitas vezes acontece isso. Mas aí, Sim. por alguma questão, que é uma questão Fica pessoal, constrangido. Você que fica constrangido de falar não. é. Mas esse constrangimento já tem uma causa inconsciente ali que a pessoa tem um bloqueio, ela não consegue se colocar, né? Ela não consegue ter a coragem de ser ela mesma ou de se expressar verdadeiramente como ela gostaria, né? E essa é a Sim. incoerência que nós falamos antes, né? Porque nós precisamos ser coerentes conosco, no mínimo, né? Sim. É, expressarmos o que nós pensamos, o que nós sentimos de forma alinhada, harmônica, né? Então, mas a pessoa às vezes não está alinhada e ela não se conhece, né? Ela está mais perdida do que qualquer coisa. Então, assim, por isso é importante o autoconhecimento, a autopercepção, né? Sim, Isso é sim. muito E importante. aí, autoconhecimento e entram várias coisas, né? Desde você estudar, pegar orientação, terapeuticamente se trabalhar também de diversos. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de técnicas, né? Sim. Se conhecer para você poder ter a confiança e a segurança de se colocar e fazer escolhas mais qualificadas para você, na hora Claro. certa e no momento certo, né? E aí, por que que a pessoa não faz? Como a gente estava falando, às vezes para ser aceito, para ser amado, né? Por causa da educação, às vezes por sentir que a gente está falhando com o outro, se a gente colocar esse limite, tem a ver com o limite, a gente já vai falar, né? Medo de rejeitar o outro, medo de ser julgado pelo outro, tem várias questões que estão ligadas, Tem como eu falei, vários. né? E aí a gente precisa entender que dizer esse sim para o outro é dizer muitas vezes não para nós, né? E aí, de fato, acaba fazendo com que você reprima a carga emocional, como a gente falou, a ponto até de gerar uma doença física, psicossomática, fora todo o comprometimento emocional e mental que, com o passar do tempo, né, isso, a pessoa vai adquirindo e vai desenvolvendo, às vezes, sem perceber. Né? E aí, Olha, se aparece alguma situação, às vezes, muito grave, né? Aí sim, aí ela para e se dá conta o quanto isso prejudica a vida dela, né? Então, a nossa intenção aqui é a gente orientar, passar algumas informações, algumas dicas, para que as pessoas não entrem em situações difíceis por não se colocarem como poderiam, como querem se colocar, né? E, e aí a gente, muitas vezes, né, a gente acaba não falando isso, sempre tem dois padrões, né? Básicos, que é a culpa, como a Josi falou, e alguma crença, como essa programação que nós falamos, né? Então, o que ela tem que se perguntar? Mas por que é que eu estou falando sim quando eu quero dizer não? Quando, né, ou o contrário, né? Estou sim, dizendo, por que eu não estou sendo eu mesmo? Por que eu não tenho força
né? Para me expressar como eu quero? Essa é a principal pergunta, né? Verdade. E aí, se tiver uma culpa por trás, então parar, né? E ver quem é mais importante, se é você ou se é o outro, por exemplo, Sim, né? exatamente. Se Ou priorizar. analisar qual a consequência daquela resposta ou daquela escolha que você está fazendo naquele momento com relação ao outro, né? Com relação a você também, né? Mas a maioria, como você falou, a maioria acha que vai ser amada, né? Se É, suportar tudo, sem limite nenhum. E aí estamos falando de limite na psicologia, no consultório, a gente trabalha isso muito, principalmente hoje em dia, onde tudo é permitido, onde as antes de coisas você são muito entrar abertas. antes de você entrar no limite, normalmente Sim, a pessoa que ela fala sim para tudo, né? Ela não tem uma voz, ela não escuta sua própria voz ali, né? Não tem um limite, não coloca, não impõe o seu limite para o outro, ela acaba atraindo aquela pessoa que suga, né? Que suga a pessoa. sim, muitas vezes acaba sendo abusada, né? Por Sim, outras pessoas, né? Por exatamente. quê? Porque se você diz sim para tudo e não coloca limite, o outro entende o quê? Aí eu Pode posso sim. fazer o que eu quiser, Sim. né? Aí que E mora. aí, isso é uma falta de respeito consigo, primeiro, você não está se respeitando, e falta de respeito com o outro, né? Porque também você não está sendo sincero com o outro. Nessas situações específicas, vamos deixar claro aqui, né? Estamos falando de situações onde a pessoa se obriga a dizer o sim para o outro e o não para ela, né? Ó, o Aí, Gustavo falando, Gustavo, as pessoas por vezes ficam mentalizando amor e ficam com medo de serem rejeitadas. É isso mesmo, é isso mesmo. mesmo, Então, é isso mesmo, Gustavo. isso mesmo. E aí, essas pessoas que têm esse comportamento, entender que elas não precisam mendigar por nada, né? E aí entra o valor, né? Porque se ela se der o valor devido e o respeito devido, ela vai ver que ela não precisa mendigar por nada, muito menos amor, que esse amor está dentro dela em primeiro lugar, né? Para que Sim. depois ela possa compartilhar e etc. E aí, tem alguns casos no consultório interessantes, né? Que às vezes a pessoa é bondosa, muito bondosa, altruísta, né? E ela acha que ela aprendeu, aí tem todo o aspecto religioso também é um tipo de programação, a gente pode olhar assim, né? Que o outro é mais importante que ela, então ela sempre tem que se subjugar com relação ao outro, né? E o outro prevalece. Aham. E aí ela acha que ela está sendo altruísta. Na verdade, muitas vezes não é isso, né? Ela entra numa situação de abuso e às vezes só percebe, como a gente já falou, quando a situação já está bem complicada, né? Então, geralmente é por conta desses comportamentos iniciais que as pessoas acabam negando a si mesmas, né, para poder agradar as outras pessoas. Priorizar Então, os elas outros, precisam né? colocar qual é o limite delas. Então, geralmente, assim, até onde eu vou, né? Até onde, qual é o meu limite, em primeiro lugar, que se eu não consigo colocar um limite para mim, eu não vou conseguir colocar para o outro também, né? Então, primeiro eu preciso parar, refletir, olhar para mim e falar até onde tal pessoa pode ir comigo, ou até onde eu permito, né? Tem uma situação de permissividade também, né? Até onde eu permito que o outro ultrapasse, né? O meu Algum campo, apego, né? né? De limite ali. Aham. É. E isso é o principal, porque se você estabelece um limite até certo ponto, as pessoas também vão entender que elas só vão chegar até ali e vão Sim. respeitar a sua E vontade, isso né? agrega valor a Então você, aí, a sua oi? opinião. Isso acaba agregando valor, a pessoa te vê de uma forma diferente. Não, essa pessoa tem realmente uma Sim, é isso opinião, ela se mesmo. impõe, né? É, Ela é. não Pode, jamais vai com as outras. Ela tem um bichinho. pode até ser, e aí acontece às vezes acontece assim, a pessoa que não está acostumada, que diz sim para tudo, então todo mundo em volta está acostumado, né, já conhece, já sabe que pode chegar naquela pessoa, pedir o Manipula, que né? quiser, ou, né, que isso não vai acontecer, né, que ela vai deixar. Ai, eu ia falar um negócio que se cortou. E aí Manipulação, né? Manipulação também tem a ver? tem a ver, tem a ver. E assim, às vezes, o que eu ia falar era isso, às vezes a pessoa que se acha altruísta,
no fundo, ela é uma pessoa controladora também, né? Olha, Porque às vezes ela acha que ela vai dominar o outro, ou manipular o outro, ou ter a energia do outro perto dela, às vezes de forma muito inconsciente, viu? Não estou dizendo que as pessoas saibam o tempo todo que sabem que estão não, fazendo é isso, tudo inconsciente, né? Muitas vezes elas vão atuando, vão tendo esses tipos de comportamento inconscientemente, sem saber que elas estão atuando Claro. assim, até que a vida traga uma experiência, que ela passe por alguma situação, que aí ela tenha que parar e olhar, fazer essa análise de limite que nós falamos, né? E aí ela começa geralmente a se voltar para ela e ver até onde ela pode ir, né? Então, como nós falamos, isso tem a ver com baixa estima, né? Que as pessoas acreditam que têm o direito de escolher. Muitas pessoas acham que é o contrário, que elas não têm o direito de escolher, né? E elas têm o direito de escolher o que é melhor para Não, elas, né? tem que se colocar em primeiro lugar, se priorizar, né? Porque senão É, ninguém vai fazer isso por você, né? sim, Tem com que colocar isso certeza, com também. certeza. Cada um tem que fazer por si, sim, senão. E aí, como eu falei, também às vezes as pessoas se acham substituíveis, né? Indispensáveis. Então, eu peço um favor para você e você nunca recusa porque você pode achar que se você não fizer, ninguém vai fazer, É. né? Tem gente que é Ninguém assim, vai. né? E aí, isso é muito egóico, né? Isso tem mais a ver com controle, né? Mais ego, né? De eu achar que eu nunca. Isso é bem inconsciente. Isso fica bem, as pessoas demoram para enxergar e para admitir que fazem isso, né? Porque elas acham que se ela tem que falar assim sempre, porque ela. É como se ela não tivesse o direito, primeiro, não tivesse o direito, né, de expressar de dizer ou não, expressar o que ela quer. Segundo, ela acha que se ela não falar esse sim, né, se ela não for permissiva desse jeito, é, ninguém vai resolver a vida. Né? São pessoas que sempre fazem favores para todo mundo, né? Pessoas que sempre estão resolvendo o problema dos outros, e às vezes a vida dela está bem complicada por causa disso, só para chamar a atenção, porque é um comportamento que fica bem no inconsciente e as pessoas demoram muito para perceber, né? E aí, qual seria a reflexão que a gente estava conversando, eu e a Jus, né? Tem algumas perguntas que eu vou fazer para vocês que estão aqui conosco e vocês vão refletindo como é que vocês respondem a elas, né? Você resolve as suas coisas da mesma forma que você resolve para o outro? Tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, né? Uma outra pergunta. Reflita sobre as consequências que você teve na vida quando você disse o sim e o não, né? Ou quando você disse o sim para o outro, quando eu estava dizendo não para você, né? E o que aconteceu em virtude disso? Isso é uma boa análise, porque as pessoas começam a ter esse limite que nós falamos se ela não tem antes, né? Ela não tinha antes. Outra questão que eu falei no início, entre você e o outro, quem é mais importante afinal, né? Você ou o outro, Tem que se priorizar. né? Precisa se priorizar, né? Para não entrar nessas situações que nós falamos, né? Outra pergunta, você foi treinado a aceitar limite do outro e respeitar o espaço do outro? Porque a gente aprende a respeitar o outro quando a gente aprende a se respeitar e a aceitar o nosso limite, como nós falamos, né? E por último, você aceita o não com naturalidade? É verdade. Porque às vezes se eu não aceito o não, vai ser difícil eu também colocar o não para o outro, né? Vai É entrar todo um verdade. julgamento aí. E essa questão também, como que você aceita o não, né? Às vezes a pessoa tem essa É, dificuldade, né, de aceitar o não. E aí, vai ter que trabalhar isso ela, dentro dela também, né? Por isso ela que ela tem a tem que fazer um sim, dificuldade de sim, aceitar sim. o não, e E é uma só situação de faz. julgamento, de auto-julgamento. É, De julgamento, de autoexigência, de às vezes fazer mais do que pode pelas pessoas, né? E aí é uma situação de autoabuso e de abuso com o outro também, né? Sempre são duas vias, porque o que eu faço para mim, o que eu não faço para mim, acaba refletindo no outro e vice-versa, né? ó, o O que Gustavo eu falou tenho aqui, dentro ó, de mim. importante trabalhar o autoamor e melhorar a autoestima. É super importante, Sim, Gustavo, super importante. Eu acho que a sim. autoestima é tudo nesse caso, né?
você se valorizar e você parar na vida e refletir. É, essa pergunta que a gente fez, quem é mais importante, você ou o outro, né? A Né? pessoa vai Importante, se isso colocar não é, mesmo. e às vezes falando isso, algumas pessoas acham que isso é ser egoísta, né? Quando a gente fala quem é mais importante, tem que ser o outro, senão eu sou egoísta. Não é Não, isso também egoísmo, é é programar. autoestima É, isso, né? E outra, é sim, você você sair dessa programação também, né? Tem que ter consciência disso, de sair da programação de que para você ser bem aceito, você tem que dizer sim, amém para tudo. Não, pelo amor de sim, Deus. Ó, a ser o Patrícia, tem bonzinho, como nós pessoas, falamos, né? aqui é a Patrícia falando, tem pessoas que quando a gente diz que acham que estamos, acham Quando a gente que diz não, não, acham que é. estamos contra elas. É verdade, tem essa também. Não tem nada a ver com Então, e aí, que é uma das questões que a gente levantou, né, Josi? Às vezes, as pessoas que não estão acostumadas, isso que eu ia falar aquela hora, né? Que às vezes as pessoas que estão acostumadas a você falar sempre sim, quando você fala não, elas vão estranhar, né? Elas é, vão achar que alguma coisa mudou. E elas começam, às vezes, a primeira vez que você diz isso, que você muda o seu comportamento, às vezes elas não aceitam, às vezes elas têm reações adversas a é que isso. você muda o Mas aí, comportamento, aí se você muda, faz terapia e muda o comportamento, eles falam, nossa, ela deixou de ser boba. Não é? também, também. Por quê? Ó, Porque ela teve a a Jéssica coragem, aqui, e ó, passa a ter a falando. coragem, né? A Passa a Jéssica ter a falando. coragem de fazer o que ela quer. Eu Ó, não consigo realmente, ler, lê quando pra mim. fazemos bastante pelos outros e recebemos um não, quando precisamos é dolorido. Nunca tinha Sim. parado para pensar nesse ciclo vicioso, olha, de quebrar É, crenças mesmo. É, quebrar crenças, gente. é. Então, Ó, como eu disse, Adri, muita coisa está no inconsciente. Adri, deixa eu só falar mais uma aqui, ó. Saber dizer não é Tá? muito importante para que o outro perceba que você tem limite para a sua. É, tem que dar limite, impor limite. Sim. Sim, mas aí a pessoa precisa ter o limite bem estabelecido dentro dela primeiro, certo? Porque Sim, senão como ela vai não vai conseguir estabelecer? estabelecer para o outro. Sim. Sempre é dentro, gente, sempre é eu comigo em primeiro lugar, né? E na nossa sociedade, aqui no Ocidente principalmente, né? Nós somos acostumados, até por religião, por várias coisas, né? Achar que o outro é mais importante, né? Por isso que a gente faz isso, né? Sim, é E verdade. os quadros de ansiedade que a gente atende no consultório, geralmente é por isso, a pessoa está totalmente voltada para fora, o outro é mais importante, eu respondo todas as expectativas do outro, e entra nesse ciclo, e é tudo para o outro, a pessoa fica esvaziada, fica numa ansiedade enorme, porque ansiedade também é medo, né? Medo de É. agradar, todos É esses medos medo que nós de falamos. perder, né? É apego, medo de perder alguma coisa, Medo de perder, muitas vezes né? também, medo de perder, até não só os relacionamentos afetivos, mas outros relacionamentos, amigos, né? E Sim. aí a pessoa entra nesse círculo vicioso, quando ela vai ver, ela pode entrar num quadro ansioso, de ansiedade generalizada também. Então, só para vocês verem como esse assunto é importante, e se a gente não gerenciar bem, o que pode acontecer? Né? Você pode entrar até desde uma ansiedade, um quadro de ansiedade inicial simples, até um grau de estresse grave, até uma doença física. Então, isso é muito sério e essa questão está, como eu falei, envolvida em várias outras que geralmente estão no nível inconsciente. Então, quando a gente faz terapia, né? Procura os terapeutas para a gente É muito importante conversar, fazer refletir, terapia trocar. nesse caso. Né? Eu não entendi como? É muito Não importante entendi. fazer terapia nesse caso, porque tem muita coisa que é inconsciente. Você não vai sozinho, você não vai saber identificar. A gente está falando aqui, talvez a Sim, pessoa ela se identifique com algum desses sim, exemplos que a gente deu. Mas, sim. normalmente, sim, no dia a dia você não vai saber identificar sozinho isso, gente. Tem que ter uma pessoa ali do É lado para poder te difícil. ajudar. É difícil? Muito por isso, porque está ligado a vários outros aspectos, né? E muitos deles são inconscientes. Então, o psicólogo, o terapeuta treinado, o analista, etc., ele tem condições tecnicamente também, né, de levantar com você isso e né, trazendo para a superfície todas essas questões que estão escondidas que fazem você ter esses comportamentos automáticos e se auto-sabotando, que é o pior de tudo, né? Aham.
Você quer fazer mais alguma pergunta? Que eu entrar em umas quais seriam as curas, né? Que eu coloquei aqui Então, que as pessoas podem. é ótimo a gente Isso. falar no que a gente pode fazer, de que forma a gente tem que agir para poder quebrar esses padrões dentro da gente, né? Sim, E sim. transformar isso, aprender realmente a dizer não. Como que a gente dá esse primeiro passo? Qual é a forma? A fórmula? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Quem estiver com papel e caneta pode anotar, né? Que é bem legal. Bom, então, primeira coisa, ninguém é obrigado a atender a expectativa do outro, que foi isso que eu falei agora, né? Que gera até quadro de ansiedade. Ninguém é obrigado a responder a tudo que o outro quer. Ninguém, né? E muito menos concordar com tudo que ele fala, ou com tudo que ele fala de você, ou tudo que ele te pede. Não, ninguém é. Sim, Geralmente a consequência disso, quando a pessoa só diz sim e não leva todos esses aspectos que nós estamos falando em conta, acaba gerando uma sobrecarga emocional, né, e mental e energética, que causa um estresse enorme, como nós falamos, que eu estou trazendo até uma doença física, como falamos, né? Porque fica o peso, né, tanto o peso da angústia e da raiva de não expressar o que a pessoa quer, né, quanto a sobrecarga que o outro vai colocar nas suas costas. Que é a situação da abuso que a Josi falou no começo. Aí o outro vai achar que ele pode jogar o que quiser nas minhas costas que eu vou suportar. sim. E não é verdade. As pessoas precisam saber que elas suportam até um certo ponto, né? Então é o autorrespeito, seria, né? E aí também, como a Josi falou, você não é obrigado a ser bonzinho, mesmo que você Não. tenha aprendido isso. E ser bonzinho não quer dizer, ter um conceito aí, né? Tá distorcido. Ser bonzinho não é dizer sim para todo mundo, né? Claro. Você pode ser assertivo, você colocar a sua posição, não precisa ofender o outro, nem ser grosseiro, nada disso, né? Escolha as palavras para não ofender ninguém, né? Para continuar respeitando o outro, mas se coloque, né? Coloque o que você está sentindo. É isso mesmo. Nossa, Isso. isso é muito. Se você for parar para pensar, isso é muito profundo. As pessoas estão falando aqui a respeito das mulheres, né, de abuso contra as mulheres, o machismo e tal. Sim, É sim. falta disso, gente, de você saber dizer Entra não, nesse de caso, do não limite. aceitar isso, né? Você viu que Isso, puxa com outros certeza. assuntos também? Tá tudo meio que. Essa questão do abuso tá muito. Sim. A autoestima e o dizer não tá muito ligado ali, né? Aprender a dizer não. Dizer Sim, sim para que a você. pessoa que permite, não importa o grau de abuso, mas a pessoa que permite qualquer tipo de abuso, ela está se subjugando, né, frente ao outro. E Aham. isso, no mínimo, não é justo com a própria pessoa, né, mas entra Ela em não todos se esses acha fatores. merecedora, é isso? Esse é o julgamento? Ela não se acha Ah, merecedora? às vezes é ter a força de dizer não mesmo, de ter, assim, de se assumir enquanto pessoa, de respeitar seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, sua maneira de ser, e ter a força, né, para reagir, a força de reação, de dar o limite e falar, não, basta, né, até Sim. aqui você vai, daqui você não vai mais. Então é uma força, né, interna mesmo, né? Assim, existe uma dificuldade muito grande, porque às vezes a pessoa sabe mentalmente que isso é o correto, mas ela não tem a força, ela não tem emocionalmente, ela não consegue se sobrepor, né? E os abusos, como você falou, mulheres que são subjugadas, agredidas, né, que esse assunto está muito em voga hoje em dia, tem a ver com isso. Mas isso o que, que é? A educação, muitas vezes, como nós falamos, as programações, as Obra crenças, social. né? As crenças Isso, limitantes, exatamente. programação social. É tudo isso. A gente Todas essas tem que crenças abrir um olho para que isso, nós tem que falamos. despertar para isso. E usar a sabedoria, né, Josi? A Josi trabalha com yoga, né? Sim, Que é o nosso yoga é despertar dessa tudo, né? sabedoria. A gente tem muita percepção. Através do yoga, a gente consegue ter percepção do nosso próprio corpo. Eu sempre falo nas práticas, você realmente conhece, você se conhece. Não só o seu corpo, mas você se conhece. Você sabe quem é Sim, você? Entendeu? Então, a gente tem que isso, isso. começar a colocar a gente em primeiro lugar, se valorizar, trazer valor mesmo para a nossa vida, sabe? Porque Com a gente às certeza. vezes entra num relacionamento, que é o mais comum, né? São os relacionamentos abusivos e a pessoa tá ali sugando, porque a pessoa que sempre diz sim, que é permissiva, ela sempre vai atrair essas pessoas que são sanguessuga. Também.
que são os Tá na abusadores. frequência, né? É a mesma Tá na mesma frequência, frequência. tem que ter energia, entendeu? Por isso que a gente trabalha nesse campo energético, sabe? Porque as emoções, elas são energia. Então, quanto mais você permite que o outro faça o que você de gato e sapato, mais você vai atrair disso para você, para sua vida. É isso que você quer? É mais do mesmo que a gente fala, né? Você É vai mais. atrair mais do mesmo. Que Aí está você naquela troca de frequência. relacionamento, você até pode findar com aquele relacionamento, mas você sempre vai atrair a É, mesma pessoa, eu, com o mesmo eu padrão. brinco que assim, que as pessoas trocam de namorados, às vezes trocam de relacionamento, trocam de endereço, né? Trocam de É. pessoa, mas o padrão permanece o mesmo. Porque Ai, o se que eu... precisa é quebrar esse padrão, que tem a ver com todas essas questões que nós falamos, né? Porque E precisa aí, de então, cura, né? a cura, então, é dizer esse não, né, com propriedade, né? Quais são E as assim, quando outras, você João? diz, a gente assim, ó, deixa eu passar as dicas. Tem vários aprendizados que a gente pode tirar, alguns nós já falamos, né? Espiritualmente também tem a questão do karma, que quando você diz sim para todo mundo, você está pegando o karma do outro e não permitindo que o outro cresça, Sim. espiritualmente, consciencialmente e emocionalmente também. Se eu falo sim para o meu filho o tempo todo, ele vai crescer sem limite, abusivo, né? E ele não vai amadurecer. É o que a gente vê muito nos jovens de hoje. Porque falta esse limite nessas últimas gerações, por várias questões, né? Então, também Aí você tem os acaba perigos. pegando. São. E aí você não permite que o outro cresça. E a responsabilidade é sua karmicamente, falando um pouco da parte Claro, espiritual. claro, você Uma não outra soube coisa, você não vai comprar. É, uma outra reflexão, você não vai comprar amizade de ninguém falando sim o tempo todo, tá, gente? Nem vai comprar um relacionamento falando sim o tempo todo. A pessoa precisa querer ter e você como outra. amigo, como relacionamento por você. Com relação à parte afetiva, relacionamentos, né, afetivos. A pessoa só Sim. valoriza aquela pessoa que se dá valor, entendeu? Se a pessoa dá valor, se dá valor, se ela se enxerga Sim. primeiro, sabe? Se ela tem ali, ela cultiva ali a vida dela, sabe? Não gira em torno daquela pessoa, entendeu? Ela se Sim. valoriza mais, né? Então tem Com que pensar, certeza, com certeza. tem que E ter um outra, assim, se ela cuidado. mudar a frequência, se ela mudar a forma de pensar, o que é mudar a frequência, né, gente, que ele tá falando? Mudar a forma de olhar para ela, de olhar para o outro, mudar a forma de pensar, de sentir e de se comportar. Você muda a tua frequência energética. E o melhor, você vai começar a atrair parceiros, amigos, relacionamentos, né, que vão te respeitar. Por quê? Você passou a se respeitar, você passou a se valorizar, né? Então, você vai atrair pessoas dos seus relacionamentos gerais que também mais agradáveis, com mais qualidade, né? Você tem relacionamentos mais qualificados, assim que a gente fala, né, na psicologia. Então, olha como esse assunto mexe com tanta coisa, né, Nossa, Josi? Uma incrível, outra né? coisa, aprender a ser assertivo, aprender a ser assertivo, que é o que eu falei. Diga não, ou diga sim, seja coerente com você, de forma harmônica, né? Porque a própria energia da verdade vai fazer com que o outro aceite, muitas vezes, né? Essa resposta que você quer dar. Porque você está sendo verdadeiro. Ao invés Lógico, que quando você fala um não ou sim que você não quer falar, você está sendo falso e o outro percebe, né? percebe. A outra pessoa E sente. aí ele já não te respeita, já começa toda a situação de abuso que nós falamos muitas vezes, né? Não é que o abuso acontece sempre, se você se depara com uma pessoa que já tem essa consciência, às vezes até ela vai perceber e ela vai te dar um toque, você vai mudar. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não está assim, né? Talvez as pessoas que estão aqui hoje nos ouvindo, na terça-feira à noite, né? É. Querendo aprender, estejam com esse pensamento, mas não é a maioria, né? Não, Infelizmente. Então, nós precisamos colocar o limite por conta disso, né? claro. Que mais? E aí a dica é isso, né? Diga simplesmente que não quer. Pronto. Seja verdadeiro, ponto final. O outro vai sentir que você está sendo verdadeiro e vai te respeitar e vai te valorizar por isso. Não importa quem seja esse outro, né? Você tem que Escolha as palavras praticar, né? certas, A gente estava falando disso praticar. ontem. Tem que praticar o não. Fala, vai falando não.
Mas também tem que ser E aí, a pessoa que começa a falar não, não, não para tudo, depois que ela aprendeu, aí né, vai para praticou, polaridade. aí vai para outra. Exatamente. Aí se torna o abusivo, né? Também, Tem que ter E um aí vai para equilíbrio, gente, polaridade. equilíbrio. Então, não, é o caminho do meio sempre, né? Que a gente aprende os orientais, né? Harmonia. Não é dizer não para todo mundo, com todas as situações, não, você precisa ter discernimento, né? Você precisa olhar, analisar as situações para ver como você vai se colocar frente a elas. O que nós estamos dizendo aqui é para você sempre fazer com que você prevaleça, não de forma egoísta, mas de forma individualista, que é uma posição positiva do indivíduo. Quando eu me considero um indivíduo, eu me respeito como indivíduo, social, cultural, ecológico, etc., né? Eu vou fazer isso de uma forma mais harmônica, né? Não vou ter esses problemas, né? Porque eu tenho uma outra autoconfiança. Sim, e a Josi falou, quem tem muita dificuldade em falar não, né? Porque ainda está criando essa força dentro de si que nós estamos falando, pode treinar no espelho. É um exercício que eu passo às vezes para alguns Ah, clientes, é? para alguns pacientes, né? Olha. Porque quando você, eu sempre indico assim, olhe no espelho, olhe nos seus olhos, no espelho. Converse com a sua alma, né? Olhe nos seus olhos, veja como ele brilha, como ele se expressa quando você está dizendo esse não para o outro, né? Porque o outro vai sentir isso também quando você falar para ele, né? E as pessoas às vezes treinam, e aí logo depois, algum tempo depois, eles falam, olha, consegui. Ai, que É muito bacana. legal, né? Olha que dica Consegui. bacana. Conseguir superar, me auto-superar e me transformar, e a partir disso, às vezes, muda a vida toda da pessoa. Porque, como nós falamos, muda a frequência, muda o olhar, e aí tudo muda, né? Que mais? Legal. Não querendo te É interromper, isso. mas a gente já está quase no final. Passa É, muito rápido, tem o né? tempo do Você Instagram. viu aqui? Ó, são Mas 10, acho que a maioria a 10 gente já e falou. 20 já. Mas a gente falou bastante É, coisa, né? Não vamos conseguir falar tudo nessa sim, live, porque a live, vocês sabem, gente, são só é. 60 minutos, mas a gente tem que fechar antes, né? Ó, 50, às vezes, buscar ajuda com terapia é muito importante, né? Buscar ajuda com terapia e se autoconhecer. Ô, Glau, você gostaria de deixar sim. algum recadinho aí para o pessoal? Assim, o final que eu queria tenham coragem de ser vocês mesmos. Essa é a reflexão final, né? E se precisarem de um profissional, estou à disposição, né? Vou deixar o meu telefone se alguém quiser. Se alguém precisar também conversar, né? Se quiser esclarecer algum assunto nesse sentido, é o 11 9 5367 5360. Aí o WhatsApp a gente conversa, troca. Tem o Aí site depois também, né? eu coloco embaixo do vídeo, tá? No IGTV Isso, também, com isso, isso. contato e tudo mais, tá bom? Porque todas essas dicas as pessoas já vão começar a ter consciência de muita coisa, mas se ainda assim tiverem alguma dificuldade, está a Josi também, que ela trabalha com toda a parte energética, com yoga, que é Tá bom. fantástico também, é uma forma de autoconhecimento de outra É um forma, né? complemento do Estamos outro, né? aqui. Tá. Isso. Olha, eu Estamos então, aqui. eu só vou falar uma coisa. Na semana que vem a gente vai abrir um curso que se chama Recalibração Cósmica. Esse curso ele é todo voltado para essa parte energética, vibracional, né? E emocional também. Então você vai se autoconhecer. E vai acabar aprendendo também a dizer não, porque a partir do momento que você se conhece, né? Você conhece como funciona tudo ali, o seu corpo, o funcionamento do corpo, dos chakras, da sua energia, você fica mais seguro, né? Você vai ter uma base sólida para poder se posicionar na sua vida, né? Então, se você Criar tem força interesse... interna, né? Oi? Desculpa, eu falei, Então. criar essa força interna para É a se força posicionar, interna, né? exatamente. É através dessa força interna que você vai conseguir mudar a sua vida. Então, a partir da semana que vem é pelo Telegram que a gente vai fazer os cursos agora, né? Então, entra no link na bio e no link da bio você já vai ser direcionado para o Telegram. Aí a gente vai criar um grupo na semana que vem para isso, tá? Para o curso Recalibração Cósmica, tá bom? Isso. E aí, Gratidão, né, trabalhar toda essa coerência, né? gratidão imensa. Trabalhar. Eu que agradeço a participação.
Eu que agradeço. Se precisar, né, se você quiser, nós podemos falar de outros assuntos. Se o pessoal gostar, a gente Então, olha, se vocês volta aqui. gostarem dessa live, eu acho que o povo adorou. Se vocês gostarem, deixem dicas aqui de temas para a gente poder Isso, falar, né? Porque a Glaucia, ela isso. está disposta a ajudar também nessa parte, né? Emocional, Sim. que ela trabalha com isso, né? Ela é profissional. Muito bom, É, parabéns. eu ia só, eu esqueci de falar, só vou colocar o Instagram, porque no Instagram tem um monte de dicas que eu coloco, né? É o Conexão Underline Integral, que é o nome do instituto. Meu instituto é Instituto Conexão Integral, né? Então, o Ah, Instagram é Conexão Underline Integral. Que ele tem várias dicas ali dentro do desenvolvimento humano, de autoconhecimento, que também pode ajudar as pessoas. Era muito isso. legal. Ai, gratidão, Glau, muito bom poder. Gratidão, gratidão, A gente vai gratidão. fazer muitas lives, eu acredito, viu? Porque eu acho Eu que o povo também, gostou sim. bastante, muito bom. Faz tempo que a gente está querendo fazer alguma coisa juntas, né, Josi? Vai ser. A gente ia fazer em Ubatuba, agora estamos fazendo online, né? Que talvez atinja É. mais pessoas. Então Então, coloquem aí que vocês querem os assuntos. então, coloquem embaixo desse vídeo, aí a gente vai fazer pelo menos uma vez por semana, que seja, ou de 15 em 15 dias, não sei como está a sua agenda também. Aí a gente combina Sim, direitinho e faz um quadro aqui no Instagram falando a respeito a gente das coloca. terapias, né, dos Sim, sentimentos, sim. das emoções. Isso é muito importante, a gente se autoconhecer, tá bom? Tem Um muita beijo, coisa para a gente falar, né? gratidão. Você quer deixar Gratidão, mais algum Josi. recado? Acho que dá tempo ainda. Não, é só isso, eu já passei a contar. Que eu estou muito grata, muito feliz, como eu falei, a gente fazia tempo que a gente quer fazer alguma coisa juntos, então eu estou feliz que a gente conseguiu concretizar, né? É É isso. verdade, conseguimos. Então, Isso. gratidão, Val. Um beijo. Gratidão. Viu? Tomara que ajude Bom, eu vou bastante fazer gente. esse teste aí que você falou, esse exercício do espelho. Eu acho que isso é muito bacana de fazer, né? Para Sim. você também se autoestima. Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho, né? Nos olhos, enfim. É. É Então, bem isso é um rápido. treino, né? Você Uhum, vai passo a passo, né? Até você conseguir encontrar com você mesmo. É isso. é. Então, tá bom. Certo? Gratidão, Glau. Um beijo. Fiquem Gratidão, com querido. Tudo de bom. tá? E na Gratidão a quinta-feira todos que participam. a gente tem o Intencionando o Sono, tá? Então participem, quinta-feira às 22 horas, tá? Excelente semana para vocês. Namastê. Gratidão a todos os alunos e todo mundo que participou, né? Namastê. Namastê. Tchau, linda. Obrigada. Tchau, amore.